Hoje a gente vai entrar em um dos livros mais impactantes da literatura brasileira, O Cortiço, de Aloysio Azevedo, lá de 1890. E olha, essa não é só uma história sobre pessoas morando num lugar apertado. É a história de como esse amontoado de casas se transforma numa força da natureza, uma coisa viva que devora tudo ao redor. O cenário é um cortiço no Rio de Janeiro, fim do século XIX. Imagina só a cena, um lugar pulsante, sujo, caótico. É basicamente um retrato do Brasil daquela época, um verdadeiro caldeirão de culturas, de classes sociais e principalmente de desejos e instintos à flor da pele. E aqui tá a grande sacada, o pulo do gato, do Aloysio Azevedo. A ideia que define o livro inteiro é que o verdadeiro protagonista não é uma pessoa, é o próprio cortiço. Pois é, a estalagem é tratada como um organismo que respira, que cresce e que, no fim das contas, decide o destino de todo mundo que vive ali. Para a gente entender como essa ideia, que parece meio maluca, funciona, a gente precisa dar uma olhada no que estava rolando na ciência e na filosofia da época. O Aloysio Azevedo não estava só inventando uma história, não. Ele estava, na verdade, aplicando as teorias mais modernas daquele tempo na literatura dele. O que a gente vê aqui é uma virada de chave gigantesca. A literatura estava abandonando aquela coisa mais idealizada do romantismo, que focava muito nos sentimentos, no mundo interior dos heróis. Agora, com o realismo-naturalismo, a pegada era outra. A ideia era ser quase um cientista, observar a sociedade de um jeito frio, objetivo, como se fosse um experimento de laboratório. Então, o conceito central para entender o cortiço é esse aqui, determinismo. Para os escritores naturalistas, uma pessoa não tem muito livre-arbítrio. Ela é basicamente um produto de três forças: o ambiente onde vive, sua herança biológica, que na época eles chamavam de raça, e o contexto histórico. Ou seja, os personagens do livro são como cobaias nesse grande experimento social que é o cortiço. E esse experimento todo fica muito claro no conflito principal do romance. É uma verdadeira batalha entre dois mundos, representados por dois vizinhos que se odeiam. De um lado da cerca, a gente tem o João Romão. Ele é a cara do capitalismo selvagem, da ambição sem limites. O cortiço dele representa essa força bruta, coletiva, da classe trabalhadora que está começando a crescer e a incomodar. E do outro lado, literalmente, mora o Miranda. Ele é o burguês que enriqueceu e agora quer ser nobre, quer imitar o estilo de vida europeu. O sobrado dele é todo arrumadinho, um símbolo de status, de ordem e, claro, de muita hipocrisia. Olha só o desespero do Miranda. Para ele, o cortiço não é só um vizinho barulhento. É uma ameaça, quase uma doença que está ali crescendo do lado da casa dele, pronta para contaminar o seu mundo tão respeitável. É o nojo e o medo em estado puro. Agora, olha o contraste. Enquanto o Miranda se apavora, o João Romão, ele vê uma oportunidade. Para ele não existe limite. O sobrado do vizinho não é para ser respeitado, é para ser engolido. O cortiço é como um monstro que precisa se alimentar e crescer, devorando tudo. Mas como é que essa máquina de ambição funciona na prática? A história do João Romão é um estudo de caso perfeito de como essa lógica capitalista e determinista se desenrola. A ascensão do João Romão é construída em cima da mais pura e cruel exploração. É um passo a passo assustador. Ele ganha a confiança da Bertoleza, uma escravizada fugida, só para roubar o dinheiro dela. Depois, ele forja uma carta de alforria falsa para prendê-la a ele para sempre e a transforma numa espécie de faz-tudo, sem salário, que alimenta o império dele. Cada passo é friamente calculado. Só que a história da ambição do João Romão é só uma parte do quebra-cabeça. Como a gente falou lá no início, o verdadeiro astro aqui não é humano. Vamos ver de perto como o Aloysio Azevedo consegue dar vida ao cortiço. Essa frase é, sem exagero, uma das mais geniais da nossa literatura. Presta atenção. O autor não diz que as pessoas acordavam. Ele diz que o cortiço acordava. De cara, a gente já sente que está falando de uma coisa só, de um ser coletivo. E esse despertar, nossa, é uma explosão de sensações. Não tem nada de pacífico. É barulho de galinha, cheiro de café, gente gritando de uma janela para outra, roupa batendo no tanque. É energia da vida coletiva, pura, caótica e sem filtro nenhum. A linguagem que ele usa aqui só reforça essa ideia do cortiço como um bicho. Palavras como minhocar, esfervilhar, não são palavras que a gente usa para descrever pessoas, né? Parece que a vida está literalmente brotando da lama daquele ambiente quente e sujo. E aí vem a metáfora mais poderosa, e talvez a mais perturbadora do livro todo. Comparar a vida que nasce ali com larvas no esterco é o auge do naturalismo. É a vida sem nenhuma romantização.
reduzida à sua condição mais básica, biológica, totalmente dependente do meio em que ela surge. É chocante, mas a ideia é essa mesma. Bom, mas por que essa história, escrita há tanto tempo, continua sendo tão importante? É que, no fundo, o Cortiço é um retrato de um momento chave da história do Brasil. O livro foi publicado bem no olho do furacão. Pensa só, a escravidão tinha acabado de ser abolida, a monarquia tinha caído, o Brasil tinha virado uma república. Era um caos, uma nação inteira tentando se reinventar. O Cortiço é como se fosse uma foto, um instantâneo desse momento de transformação total. No final das contas, o livro é uma baita análise sobre o nascimento do capitalismo urbano no Brasil, uma sociedade que agora era multirracial, que estava lidando com o fim da escravidão e onde o dinheiro, representado pelo João Romão, começava a se tornar a única coisa que importava, passando por cima de tudo e de todos. E para a gente fechar, fica uma provocação. Se a grande tese do livro é que o ambiente determina quem a gente é, vale a gente se perguntar quais são os cortiços de hoje em dia. Que forças do nosso ambiente, seja o físico, o digital, o social, estão moldando os nossos desejos e o nosso jeito de ser? A pergunta continua aí, mais atual do que nunca.